Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos nesta noite de domingo, dia 12 de março. Dia 12 de março, estamos quase na primavera, não é? Mais uns dias e entramos a 21 de março aqui no hemisfério norte, e estamos quase lá. E fez-se a altura de falarmos sobre um tema que é um tema tabu, não só no mundo espiritualista, mas também no mundo dos estudiosos da matéria. Há nichos onde este tema é falado, mas na grande comunicação não é falado. E nós já vamos ver o porquê, não é? Já vamos ver o porquê. Nós vamos começar, como sempre, com uma prece. E este nosso estudo tem a orientação e tem a luz da nossa querida Maria Madalena, sobre a égide da nossa Mãe Maria. Nossa Mãe Maria é a responsável pelo Vale dos Suicídios, e são muitos os vales de suicídios. Maria Madalena trabalha com ela exatamente também no Vale dos Suicídios, com muitos outros irmãos de luz. E quem nos fala muito sobre o Vale dos Suicídios ou dos suicidas, como também é falado no Brasil, é a nossa querida companheira que tanto nos elucidou nesta matéria, Ivone do Amaral Pereira, que também vai ser uma constante um pouco mais à frente. Por razões de este estudo ser feito online e ser feito vai para o YouTube, portanto pode ser visto por qualquer pessoa, embora seja restritivo e não possa ser visto por crianças, temos esse cuidado na edição, mas é visto por qualquer pessoa com mais ou com menos formação, o que é bom, porque a informação é para todos. Mas desta forma nós acautelamos muitas das temáticas e muitas das abordagens que nos meios mais fechados do espiritualismo, ou nos estudos mais aprofundados, nós tratamos com mais incidência. E é o caso de um caso que trazemos aqui hoje, mais para o final deste nosso estudo, do relato de um espírito que partiu pelo suicídio consciente e que nós não o vamos relatar aqui. Vamos relatar pequenos trechos para que a vibração e para que as pessoas que possam estar a assistir a este estudo tenham o testemunho de que somos imortais e da vida maior, tenham o testemunho do relato de alguém que partiu desta forma, mas não vamos ler o caso todo, nem vamos fazer a introdução que o Chico fez. Vamos referir que o livro são instruções psicofónicas, para quem quiser consultar. Vamos dar a indicação do item e as páginas, e quem tiver essa curiosidade pode ir ler, porque é muito interessante, mas nós aqui não o vamos relatar. E esta minha abordagem é feita para todos os casos e todos os temas que possam aqui ser estudados ao longo dos domingos que nós vamos estar com este tema. Inclusivamente, nos livros de Ivone Pereira do Amaral, nós trazemos aqui algumas situações. Vamos trazer, e temos um dos livros que trata muito este tema, dois deles, mas todos eles, há vários, mas dois deles são o drama da obsessão, e é agora fugiu-me o nome, de Camilo de Oliveira. Drama de um suicida, creio que é assim, não é? Agora de repente não tenho aqui à mão, embora esteja aqui rodeada por muitos. Desculpe, Memórias de um Suicida, Isso, Camilo Botelho, que é o Camilo exatamente. Castelo Branco. Desculpe Obrigada, lá. Telmo. Não, eu é que lhe agradeço. Eu é que lhe agradeço. Eu já estou de antena ligada, já não me lembro do livro. Mas pronto, é isso mesmo, Telmo. Muito obrigada. Memórias de um Suicida, que é um livro que nós recomendamos também. E agora sim, fazendo esta introdução para que todos fiquemos mais ou menos dentro de como é que o alinhamento do estudo vai ser feito, vamos para a nossa prece, está bem? Então vamos lá.
Vamos sentar-nos confortavelmente na nossa cadeira, no nosso banco, no nosso sofá, onde estivermos. Vamos respirar profundamente, tranquilizando a nossa mente, o nosso espírito. E vamos elevar o nosso pensamento à figura amorosa da nossa querida Mãe Maria, doce e sorridente, maternal, misericordiosa, com uma luz maravilhosa. Amada Mãe Maria, a Ti nos dirigimos nesta hora com imensa gratidão, por podermos estar aqui em conjunto, encarnados e desencarnados, a iniciar reflexões e estudos para o nosso melhoramento moral, para o nosso conhecimento e para a nossa compreensão dos princípios da lei divina, através do Teu exemplo, da Tua orientação e da Tua paz. Te pedimos que fiques conosco, com cada um de nós, encarnados e desencarnados, no seu coração, na sua mente, nos seus locais, nas suas famílias, e que possamos assim fazer e cumprir o Teu desejo maior, de através da palavra, da caridade do Verbo, confortarmos, ampararmos, esclarecermos todos aqueles que se dirigirem até nós. Que a Tua força nos fortaleça, que o Teu amor nos ilumine e que a Tua paz esteja sempre connosco. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos começar aqui com uma orientação um bocadinho mais estruturada. Ora bem, este ciclo de estudos que intitulamos de suicídio vai se dividir em duas partes, que se podem interligar, mas à partida ele divide-se em duas grandes partes e tem a ver com o tema em si. Portanto, suicídio, temos suicídio consciente e suicídio inconsciente. E, portanto, nós vamos incidir sobre estas duas situações, em duas óticas também, na ótica da matéria e na ótica do espírito. Mais na ótica do espírito, que é o propósito destes nossos estudos. Mas como nós somos matéria e estamos na matéria, e é realmente a matéria que nos coloca todas estas aprendizagens, nós não podemos deixar de fundamentar na matéria. E neste momento vamos lá fundamentar então na etimologia da palavra suicídio. Qual é a sua origem e qual é o seu conceito? A palavra suicídio vem, isto no latim, moderno, vem da palavra suicidium, e a palavra suicidium é formada pela palavra sui, que indica a si mesmo, sui, sou eu, não é? E a palavra e o sufixo sidium, e sidium representa assassinato, associado ao verbo caedare, que se refere a matar explicitamente. E o sufixo sidium depois divide-se em muitas outras palavras, genocídio, infanticídio, enfim, por aí fora nós não vamos aqui referir, mas todas estas palavras subsequentes têm a mesma origem, a mesma raiz latina. Historicamente, este assunto sempre foi e tem sido avaliado como um tabu por diversos motivos. Por um lado, porque exige um grande cuidado, como já referimos, para não assustar as pessoas. Só a palavra em si tem um peso muito forte. Ao longo dos séculos tem sido sempre dada esta palavra um peso forte que está ligado ao medo da morte, que está ligada à dor psíquica ou física, que está ligada aos entes e aos agregados familiares que estão envolvidos com estas situações. E, portanto, o cuidado tem sido muito nestes últimos tempos com este
tema e com esta palavra, tendo criado alguns tábuos. Nas idades antigas, idades médias, que são as idades obscuras da nossa história, era até motivo de escárnio e de segregação. Não só as pessoas que o cometiam, como também as suas famílias e as famílias descendentes. Portanto, a carga é muito pesada. Daí o cuidado. E por esse mesmo cuidado, nós vamos tentar abordar este tema com respeito, com suavidade e com maior doçura que nos é possível a falar de um tema difícil e que a Mãe Maria nos ampare nessa tarefa, não é? Que não é fácil. Nos meios de comunicação social, nos meios mais, nos mídia e noutros meios também tem sido evitado por várias razões, mas uma que me parece a mim de maior sensibilidade é não haver o incentivo ao ato. E, portanto, também temos que ter este cuidado de não levar o tema a ser mal interpretado. Os números, no entanto, tanto da conduta consciente como a da conduta inconsciente, têm vindo a subir de forma alarmante. E não só em termos de números, as estatísticas dão-nos os números não só quantitativos, mas também em termos de níveis etários. E aqui está um problema que é social. Portanto, já não é só um problema que tem a ver com as questões do desequilíbrio mental, da doença mental, também é um problema que tem a ver do incentivo social, do materialismo muito desenfreado que estamos a viver agora, que leva muitas vezes as pessoas, as populações, os grupos a limites difíceis de serem geridos para todos aqueles que acreditam que a vida acaba aqui. E é exatamente esse o nosso papel, mostrar e falar que a vida de facto é imortal, é eterna, continua. Esse é o nosso foco, é o incentivo para podermos resolver, enquanto aqui estamos, os problemas, as situações, da melhor maneira que pudermos, mas sempre pensando que nós não somos indivíduos únicos, individuais, no sentido de termos que resolver sozinhos todos os problemas. Nós fazemos parte uns dos outros, nós somos todos centelhas divinas, filhos do mesmo Pai Celestial. E o nosso orgulho não nos deixa pedir ajuda. O nosso orgulho e o nosso egoísmo foca-se muito em nós e nós somos, pelo estigma social, pela educação que tivemos, pelo mundo onde vivemos, não pedimos ajuda e os que estão à nossa volta não ajudam pelas mesmas razões. E de facto, se nós refletirmos um pouco sobre todas estas questões, nós vamos ver que no Oriente, por exemplo, as pessoas se ajudam muitíssimo e é natural, para eles é natural não só pedir ajuda, como naturalmente, sem humilhar ninguém, sabem que alguém está em sofrimento e ajudam, silenciosamente, porque faz parte de uma cultura. Nós aqui no Ocidente não temos ainda isso, não é? Ou já tivemos e perdemos, ou temos só em pequenos nichos, o que é bom, mas isto tem que ser a nível geral, porque os tempos, ainda vamos caminhando um tempinho mais, até estarmos num mundo de regeneração, mais uns anitos, não é? Se calhar já não será no meu tempo, mas de qualquer modo vamos plantando, porque todos temos filhos, ou temos netos, ou temos amigos, ou filhos de amigas e de amigos, enfim. O mundo continua e nós temos que semear hoje para que todos possam colher amanhã. E quem sabe, nós mesmo possamos colher amanhã numa próxima reencarnação. Então é bom que construamos hoje aquilo que queremos ver hoje e o que queremos ver depois, amanhã. No livro dos Espíritos há uma série de questões que vão da questão 943 à questão 957, que se intitula Desgosto da Vida,
suicídio, em que Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade uma série de questões sobre o suicídio. Eu hoje não vou entrar nestas questões todas, vou-vos só deixar esta indicação, para que mais tarde, quando tivermos a focar especificamente os diferentes temas com a orientação deste tema maior, nós possamos então ir fundamental no Livro dos Espíritos. Mas quem tem o livro da versão, o Livro dos Espíritos da editora Verdade e Luz, encontra-se a 943 na página 516 e vai até a 957, que se encontra o seu término na 523, e portanto temos todas estas. Quem não tem, o Livro dos Espíritos é igual, não está nestas páginas, mas está nestas questões, e portanto todos nós podemos ler e podemos ver. Como é que os espiritualistas ou os espíritas consideram o suicídio? Uma frase simples, porque estamos hoje no primeiro dia deste estudo. Ele é considerado como uma infração à lei moral. E é uma infração à lei moral porquê? Porque a vida não nos pertence no sentido da gênese da sua criação. E aqui já começamos a criar alguma polémica, porque nós temos a presunção que a vida nos pertence em termos de pormos termo a ela, ou de fazermos da vida o que nós quisermos. Não é bem assim. Por um lado, nós podemos gerir a nossa vida como quisermos, porque temos o livre-arbítrio, mas há limites, e o pôr fim à vida é um desses limites. E onde é que nós vamos buscar esta questão? Vamos a 944, que nos diz assim, pergunta a Allan Kardec, eu disse que não ia falar no Livro dos Espíritos, mas isso é quase impossível. Diz-nos, pergunta a Allan Kardec ao Espírito da Verdade, 944. O homem tem direito a dispor da sua própria vida? E o Espírito da Verdade responde, não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. A linha A. O suicídio não é sempre voluntário? Resposta. O louco que se mata não sabe o que faz. Portanto, o suicídio, nós não temos o direito de pôr fim à nossa vida, seja de que forma for, e aqui esta questão abrange o suicídio consciente, se é que podemos dizer assim, ou voluntário, e o involuntário ou inconsciente. Porque há muitas maneiras de pormos fim à vida. E quando falarmos mais do suicídio inconsciente, e que temos um bom livro que é editado por nós, do Dr. Edson de Siqueira, que é Suicídio Inconsciente, que nos explica maravilhosamente o que é isto de suicídio inconsciente, não é? E nós já sabemos que são todos os atos que nós cometemos na nossa vida diária, muitos deles aceites pela sociedade de forma perfeitamente correta, contudo, esses hábitos vão-nos tirando quanto vital. E nós nascemos pelo nosso processo reencarnatório com um determinado quantum vital. O que é isto? É com uma determinada energia de vida que nos permite viver desde que nascemos até que partimos para a pátria espiritual. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida que vai reduzir este quantum vital de forma consciente é considerado suicídio involuntário ou inconsciente. E, portanto, nós depois vamos falar mais sobre este tema, mas temos aqui esta situação. E para vermos um pouco melhor esta situação, lembremos, como no livro do Dr. Edson Siqueira e o livro do Nosso Lar, o nosso querido irmão, o Espírito de André Luís, não é? Que ditou ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que psicografou Nosso Lar, exatamente a sua própria experiência. André Luís foi considerado suicida
quando suicida inconsciente, quando regressou à pátria espiritual, ou à colónia espiritual, nosso lar, por ter cedido demasiado ao ter uma vida de excessos na Terra. E vocês podem me perguntar, então, mas André Luiz era médico conceituado, foi nomeado para o Prémio Nobel, uma pessoa de irrepreensível índole em termos dos conceitos terrenos. E ele não percebia porque é que no umbral passavam por ele e escarneciam dele, chamando-lhe suicida. Quando chegou à cônia espiritual nosso lar, ele ficou a perceber, porque o mentor lhe explicou que ele tinha desencarnado exatamente por excessos que o levaram à doença com que ele partiu na mesa de operações, que foi um cancro no aparelho digestivo. E, portanto, vejamos nós que naquela época, início do século XIX, início um bocadinho mais para a frente, ainda não bem meados, mas por aí, eu agora não me recordo a data, André Luiz vivia numa sociedade onde a boa mesa era um conceito de status, não é? E, portanto, e ainda hoje é, em muitas culturas, e ainda hoje é até na nossa sociedade ocidental, não é? E, portanto, não como naquele tempo, já temos um pouquinho mais de avanço em termos de alguns conhecimentos nutritivos, mas é uma das situações que ainda é bastante conceituada. Ora bem, posto isto, eu vou passar então para um exemplo que está no livro Psicografia, Instruções Psicofónicas, que foi um livro psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, recebido por diferentes espíritos, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Quem tiver o livro é o capítulo 18, que se intitula Drama na Sombra, e foi uma comunicação recebida no dia 9 de julho de 1954, nos trabalhos espíritas e mediúnicos, onde estava presente Chico Xavier, no grupo em que ele estava. E apresenta-se este nosso irmão assinando a comunicação com o nome Jorge. Este nosso irmão desencarnou através de um suicídio consciente, que não foi de facto um suicídio muito consciente, como nós sabemos, ninguém no seu estado perfeito mental o faz, mas um suicídio que se pode intitular como suicídio consciente, não é? Ou pelo menos um suicídio voluntário, se nós pusermos o outro suicídio inconsciente como suicídio involuntário, porque nós não temos consciência de tudo aquilo que nos tira ao quanto ainda, não é? O quanto vital. E começa ele por dizer: quem agradece com sinceridade traz aos benfeitores aquilo de melhor que possui. Sou pobre vítima do crime de um suicídio que vem depositar em vossas preces uma singela flor de gratidão. No entanto, para comentar o favor recebido, peço permissão para que minhas lembranças recuem no tempo. E corria o ano de 1957. Ele continua a relatar este caso que nós não vamos relatar aqui, por respeito à sensibilidade dos irmãos que não estão familiarizados com as leis divinas ou com a doutrina espírita. Mas vamos relatar o final deste caso. Este caso ainda é longo, e ele diz-me assim, ele fala do processo todo que vivenciou, tal como André Luiz Mombral, e depois começa por dizer: algumas vezes pressentia que nuvens do céu se transformavam em temporal. Guardava a impressão de arrastar-me dificilmente sobre o pó, tentando recolher algumas gotas de chuva que me pudessem desendentar. Minha surpresa fez-se mais bela. Afastando suavemente o meu corpo físico, ambos estenderam-me os braços em sinal de perdão e de amor.
aqueles que o tinham de perdoar. E enquanto me entregava ao pranto da gratidão, alguém que está convosco e é para todos nós uma irmã devotável e infatigável, anunciou-me aos ouvidos, que era o espírito de Mei-Mei, que o foi resgatar ao umbral. E disse-lhe Mei-Mei: Jorge, o nosso dia espera por você. Cláudio e Anita, hoje reencarnados, oferecem ao coração a bênção de novo abrigo. Em verdade, você receberá um corpo castigado, um instrumento experimental em que lançará a recuperação da harmonia. A fim de restaurar-se, sofrerá você como é justo, mas todos nós, na ascensão para Deus, não prescindiremos do concurso da dor. A divina instrutora das almas. Regozije-se, ainda assim, porque neste santuário de esperança e ternura será você, amanhã, o filho abençoado e querido. Despedi-me, radiante de Jorge, e agora, tomado de fé viva, trago-vos a mensagem do meu reconhecimento. Oxalá possa eu merecer a graça de um corpo torturado e doente, em que padecendo me refaça e em que chorando me reconforte. Sei que para as minhas vítimas do passado e benfeitores do presente, serei ainda um fardo de incerteza e lágrimas. Contudo, pelo trabalho e pela oração, encontraremos, enfim, um manancial do amor puro que nos guardará em sublime comunhão para sempre. Amigos, recebei minha ventura para exprimirmos gratidão. Não tem como, mas um dia estaremos todos juntos na vida eterna e com o amparo divino repetirei convosco a inesquecível invocação desta hora. Que Deus vos abençoe. Jorge. Portanto, eu trouxe esta leitura aqui hoje e logo no primeiro dia para que nós estejamos cientes de que não podemos pôr termo à vida porque ela não nos pertence, pertence a Deus. Mas quando por estados de loucura ou por incitados por drogas que alterem a nossa concepção mental, ou porque estamos limitados no nosso conhecimento e inconscientemente o fazemos, o amparo sempre vem. A vida é imortal. E convém nós resolvermos aqui primeiro os nossos problemas e não esperarmos por dores maiores, por processos mais longos que este nosso irmão e outros, como André Luís, tiveram que passar no umbral até cumprirem o tempo necessário para reconhecer que precisam de ajuda do alto ou para reconhecer e pedir à bem-aventurada Mãe Maria, à Mei-Mei, ou outros espíritos de luz, benfeitores do amor, que os possam resgatar. Fica a mensagem aqui para todos nós, porque todos nós, de uma forma ou de outra, o somos, ainda não percebemos é o como. E para finalizar, eu vou ler aqui um bocadinho, porque estamos em cima do nosso tempo, do livro Suicídio Inconsciente, do Dr. Edson Siqueira, que nos diz assim: mas o suicídio inconsciente, que é aquele trazido pela negligência em múltiplos aspectos ou pelos variados descuidos com que muitos de nós nos permitimos viver, é tema de reduzida abordagem, para não dizer quase inexplicável. O ponto central, contudo, é que a vida precisa ser respeitada. Nem sempre estamos atentos a esse detalhe e a busca pela disciplina, inclusive das emoções, apresenta-se como fator preponderante para o uso consciente do património biológico à nossa disposição. Está no livro do Dr. Edson Siqueira, está na introdução que foi escrita pelo nosso irmão Orson Peter Carrara. Peço desculpa, Carrara. E assim, queridos companheiros, por hoje temos o nosso primeiro estudo terminado. Eu convido a todos que elevemos o nosso pensamento. Imaginemos a figura maravilhosa da nossa Mãe Maria, abraçando-nos a todos, encarnados e desencarnados, com a sua luz de amor e paz.
e vamos agradecer exatamente o amor, a paz, a intuição destas belíssimas palavras dos nossos irmãos que chegaram até nós. Esta oportunidade de trabalho, esta oportunidade de podermos continuar assim, através da palavra, da divulgação, a relatar exemplos de amor. E que assim seja. Queridos companheiros, amanhã, segunda-feira, dia 13, às 9 da noite, teremos o nosso Evangelho no Lar. Estão todos convidados. E agora ainda temos aqui uns 2 minutinhos. Quem quiser colocar alguma questão, estejam à vontade. Eu não quero colocar questões. Só Não. quero retificar uma informação que há bocado dei, que não foi completa. Não faz mal. O Camilo Castelo Branco é o livro de Ivone Pereira, O Vale do Suicida, é o Camilo Cândido Botelho. E o Exatamente. doutor André Luiz, em vida, foi o doutor Carlos Chagas, no É Rio de verdade, Janeiro. sim, senhora. Foi o Não. doutor Carlos Chagas. Muito obrigada. Foi sim, Já foi senhora. desvendado isso. Já, Não, já. eu só, ele já foi desvendado, por isso é que estou a Já se falar, pode se me falar, permitem a já pode. sugestão. Isso mesmo. Ok. Obrigada, Telmo. Pronto, de resto está tudo bom. Eu é que agradeço a Obrigada. oportunidade. Ora, essa. Tudo bom. Suzy, Manuela, que tem para nos dizer? Ah, quero agradecer, gostei. Por acaso, eu já ouvi uma palestra da Mónica Medeiros em que ela diz que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. É verdade, sim, senhor. Portanto, isto são muitos suicídios. 800 minutos por dia, Suzy. Eu não queria dar esse dado, mas Não, olha, já não avanço. faço, eu nem consigo imaginar, mas Tá pronto. bom. Obrigada, Suzy. Obrigada. Vamos orando, vamos Nada. trabalhando, fazendo a nossa parte. Manuela, Exato. estamos quase sem tempo. Manuela, Tem que abrir o microfone. Já não houve. Sim, pronto, é assim, obrigada, também gostei muito e realmente é importante passar a palavra, porque a maior caridade que nós podemos fazer perante a doutrina é a sua divulgação. E o tempo é de Deus, não é nosso, a vida é de Deus. E por muito que a gente sofra, por muito que a gente pense que não tem uma luz, o suicídio não é realmente a solução, porque a vida continua, nós não morremos. E Jesus disse-nos isso. Obrigada. obrigada, Manuela, Suzy e Telmo.